Bom, hoje nós vamos então continuar ou terminar aquele estudo que nós começamos a semana passada, quando a gente começou a falar sobre a nossa imagem, né, alterada, a versão fake de nós mesmos, ou aquela versão sessão da tarde que a gente cria e que a gente projeta para as pessoas, projeta para a família, para os amigos, projeta no trabalho. E o pior, às vezes a gente quer projetar isso para Deus, né? E pode parecer algo inocente, pode parecer algo, isso é bobinho, não tem problema. Mas, na verdade, quando a gente faz isso, a gente abre mão de conhecer o poder transformador e restaurador do Senhor. Porque se eu não reconheço a minha real condição, eu não reconheço a minha necessidade de Deus, né? E isso me afasta da graça, me afasta da cura que Ele pode me oferecer. Então, hoje a gente vai... Então, na semana passada, a gente viu que o ponto principal, né, da semana passada, se pudesse resumir tudo em uma frase, é que Jesus veio pelo verdadeiro você. Ele não veio por uma versão melhorada, ele não veio por uma versão sessão da tarde, ou por uma versão fake, ou por uma versão anabolizada. Ele veio por uma versão, por você quem você é, por versão nenhuma, pelo real você, pelo verdadeiro você. E sabendo disso, nós vimos 3 coisas que nós poderíamos então fazer. A primeira coisa é negar a nossa necessidade, falar, não preciso disso, estou bem, obrigado, vou continuar tocando a minha vida. A segunda coisa é se culpar, assumir o peso do pecado e falar, eu não sirvo, eu não presto, eu não sou ninguém mesmo, nada vai dar certo porque eu não consigo. Mas não é para isso que Jesus veio, a gente viu que Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos libertar. Então, também não é certo você assumir essa culpa e viver culpado, viver se arrastando pela vida, porque, afinal de contas, eu sou um pecador, né? Nós descobrimos que a terceira opção e a correta é a gente fazer como aquela mulher, se prostrar aos pés de Jesus e receber a graça, receber a cura que Jesus tem para nos dar, né? Então, e quando você descobre, então, a sua verdadeira condição, mas você descobre também quem Jesus é e o que Ele tem para te oferecer, você é liberto. Você é transformado. E eu creio que é por isso que o inimigo, né, o mundo, ele se opõe tanto à verdade. E ele quer tanto que a gente ache que nós não somos quem nós realmente somos e que Jesus não é quem realmente Jesus é. Então, na verdade, lá fora, tudo conspira contra a verdade. E é por isso que a gente precisa voltar para a palavra e encontrar na palavra a verdade que Jesus tem para nós, né? A boa notícia é que nós vamos detonar essas ilusões de uma vez por todas, nós vamos sair daqui hoje livres, né, dos nossos fakes, das nossas versões anabolizadas ou das nossas versões pioradas, porque às vezes a gente faz isso também, né? Tem aquela versão sessão da tarde e tem aquela versão filme de terror, né? Alguém já viu uma pessoa que vive uma vida, projeta uma vida filme de terror? Tudo é terrível, tudo é monstruoso, tudo é dramático, tudo é sinistro, né? Os dois extremos são complicados. As duas mentiras são igualmente ruins. Nós precisamos encontrar a verdade de quem nós temos sido, né? Então vamos voltar lá para o nosso jantar. Vocês se lembram, a gente começou vendo uma história que é um episódio que se passa na vida de Jesus, lá em Lucas, né? Quando um fariseu chamado Simão convida Jesus para um jantar. E Jesus vai jantar na casa de Simão, com certeza vem vários amigos, vem vários fariseus também, e estão todos juntos lá. De repente chega uma moça que não foi convidada, e ela, além de ser um bicão, ou como é que é o feminino de bicão? Bicona? Bicoa? Né? Uma bicuda? Então chega uma bicuda, e ela, além de ser não convidada, ela é uma pessoa de uma certa fama, né? Ela tem uma reputação que a precede, e essa reputação não é muito boa. Então ela chega, eu acho que é aquele tipo de pessoa que quando entra na festa, todo mundo para de falar. Vocês já viram isso? Está aquele agito, né? De repente entra alguém e fala, olha quem chegou. E eu acho que fica todo mundo cochichando, mas será que ela foi convidada? Mas não é possível que convidaram essa mulher, porque ela é isso, ela é aquilo. E aí ela entra naquela festa sem ser convidada e ela acaba não apenas fazendo parte da festa, mas acaba fazendo parte da história. Esse texto está lá em Lucas, vamos dar uma relida nele todo, só para a gente se situar.
Lucas 7,36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Veja, ela entra, ela não é uma convidada, e eu ilustrei na semana passada, ela está nas sombras, ela está escondida naquela festa, de repente ela sai da sombra, ela vai até a luz, ela se prostra aos pés de Jesus, e ela começa a chorar. E ela dá uma demonstração do que é verdadeira adoração, do que é adorar Jesus. É se prostrar aos pés dele, é se chorar aos pés dele, é ungir os pés de Jesus. E é nesse ponto da história que a gente vai retomar hoje o nosso estudo. E a gente vai começar vendo qual foi a reação de Simão, qual foi a reação do anfitrião daquela festa, né? Ao ver isso, o fariseu, Simão, que o havia convidado, disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Detalhe, Simão fala isso a si mesmo, quer dizer, ele pensou isso. Tá? Por quê? Porque Simão sabe quem ela é, ele conhece a reputação, de repente até ele foi cliente dela. Né? Vai saber. Pode ter até sido, de repente ele se sentiu também culpado, porque ele fala, ai meu Deus, e se ela resolve falar? Né? Então talvez até ele se sentiu com medo, porque afinal de contas, quem sabe ela sabe alguma coisa que ela não deveria saber, né? E ele questiona então quem ela está, onde ela está, e ele questiona a reação de Jesus. É interessante, porque ele fala: se esse homem fosse profeta, ou seja, se Jesus fosse quem ele diz ser, ele saberia quem ela é. Né? Então, de uma só vez, ele diminui a mulher e diminui a Jesus. De uma só vez ele passa a régua e fala: Jesus não é quem ele... Essa mulher não deveria estar aqui, ela não é digna de estar aqui, e esse Jesus também não é quem ele diz ser, porque se ele fosse, ele não aceitaria isso dessa mulher. Né? Agora, o engraçado é o seguinte, não sei se você sabe, mas Jesus sabe. Né? Então, Jesus sabe o que Simão pensa, e isso é meio assustador, quer dizer, Jesus conhece os nossos pensamentos. Ai, meu Deus! Né? Jesus vira para Simão, aí eu acho, nossa, eu queria muito ter visto essa cena, porque quando Jesus vira para Simão e começa a falar com ele, eu acho que demora para cair a ficha. Acho que demora para Simão entender o que está acontecendo, porque Jesus não vai na bucha e já fala, para de pensar o que você está pensando, rapaz. Não, Jesus vira e conta uma história. Ele fala assim, Simão, tenho algo para lhe dizer. Simão disse, dize, mestre. Dize-me. Ele entra no jogo, ele não sabe que Jesus sabe o que ele está pensando. Né? Bom, qual que é a situação? Jesus percebe que Simão está vivendo um engano. Jesus sabe o que está acontecendo, na verdade. E ele sabe que Simão, na verdade, está enganado. Ele está vivendo um equívoco, ele está vivendo uma mentira. Tá? E para confrontá-lo, ao invés de ir direto ao ponto e dar aquela raquetada que ele poderia dar, ele conta uma história. Jesus gostava de contar história. Né? E ele fala o seguinte, 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Jesus pergunta isso para Simão, qual ama mais? Né? O que perdoou 50 ou ao que perdoou 500? E Simão responde, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Acho que Simão pensa, tô de boa, né? Jesus fez a pergunta, respondi certo, tá vendo? Eu sou um cara esperto. Mas Jesus não é bobo. A gente confunde muito a pessoa que é boa com a pessoa que é boba. Eu vejo isso muito na empresa. Você é um chefe bom, a pessoa acha que você é um chefe bobo. Né? Não cometam esse engano. Jesus é bom, mas Jesus não é bobo. Jesus não é tolo. Ele não cai nas nossas mentiras. A gente pensa que ele cai, mas ele não cai. E aí ele responde, ele fala para Simão algo muito firme. Vê esta mulher, e aponta
ou mostra a mulher, não sei. Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, que era o costume da época, você recebia a pessoa com um beijo na face. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Eu acho que a mulher fica feliz, né? Uau! Yes! Estou limpa, estou livre. Mas eu acho que Simão fica confuso. Acho que Simão não entende nada. E eu acho que ele fica confuso porque parece que Jesus está falando para ele que ele não tem pecado o bastante. Né? Porque ele fala assim, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele que tem pouco perdoado, pouco ama. Quer dizer, eu fui pouco perdoado porque eu tenho pouco pecado. E porque eu tenho pouco pecado, eu amo pouco? Não entendi. Então eu tenho que pecar mais? É isso? Vou para Las Vegas curtir a vida? Né? Ou vou para Gandaia? Ou vou para a noitada? Eu tenho que pecar mais para ter mais perdão, para ter mais amor? Eu acho que é isso que Simão começa a pensar. E ele fica confuso. E ele está confuso porque ele acredita numa mentira. E Jesus, na verdade, está jogando uma isca. Jesus, na verdade, ele está sendo, talvez, sutilmente sarcástico. Né? Ele está usando um certo sarcasmo aí, porque ele não está mandando Simão pecar. Na verdade, ele sabe que a vida de Simão já é cheia de pecado. Ele sabe que Simão é um pecador. Ele conhece a intimidade de Simão. Ele sabe que Simão é pecador. Então não é que ele não tem pecado. O que Simão não tem é o reconhecimento do pecado. E eu fiz uma paráfrase desse texto, por minha conta, espero que isso não seja uma heresia, mas eu acho que a gente poderia traduzir esse texto da seguinte maneira. Portanto, eu digo, os muitos pecados que ela reconhece ter, lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, porque não reconhece seus pecados, pouco ama. O que está nas entrelinhas e que Jesus está dizendo é o seguinte, ela foi perdoada dos seus muitos pecados, porque ela os reconhece. Simão, você não reconhece nada. Você acredita na mentira de que você é bom. Você acredita na mentira de que você não precisa de um Salvador. Por isso você não é perdoado. Não é que eu não tenha perdão para te dar, eu tenho todo o perdão para te oferecer. Mas eu não posso perdoar aquele que não se arrepende, aquele que não confessa. O perdão é uma reação, não é? E eu acho que Simão cai nessa armadilha pela mesma maneira, pela mesma razão que nós muitas vezes caímos nessa armadilha, de acharmos que somos bons, que somos resolvidos, que eu não preciso de um Salvador. Sabe por que a gente cai nessa armadilha? Porque a gente faz o que Simão fez, a gente se compara com os outros. A gente cai na armadilha da comparação. Simão olha para aquela mulher e fala, ela é uma pecadora. Ela não é digna. Olha o que ela faz, olha o que ela fez, olha a vida que ela tem. Eu, por outro lado, tenho uma vida assim, assim, assado. Eu pago isso, os meus impostos, eu dou o meu dízimo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu. E a gente acha que o eu vai nos salvar. E eu creio que é isso que Simão pensa. A minha religião, o que eu faço para Deus, vai me salvar. Mas ele está enganado, porque isso é uma mentira. Porque não há absolutamente nada que eu possa fazer para me salvar. Somente aquilo que Jesus já fez.
E quando a gente se compara, a gente se coloca numa posição de superioridade. É por isso que a fofoca corre tão rápido e tem tanta gente adepta a ela. Sabia? Por quê? Porque quando você vê os outros pisando na bola, no fundo, sabe o que acontece? Você se sente bem. Você se sente melhor. Porque eu não faço isso. Olha, o fulano fez... Está vendo? Você não fala isso, mas você pensa, eu não sou assim. Então eu me sinto melhor, eu me sinto superior, quando começo a me comparar com as pessoas. Aí eu tenho uma sugestão para você fazer, que a gente pode até fazer uma brincadeira agora. Se é para se comparar com alguém, vamos nos comparar com a pessoa certa. Com quem que a gente deve se comparar, então? Com Jesus. Vamos se comparar com Jesus, então. Então vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos ficar em silêncio durante 10 segundos. E nesses 10 segundos eu quero que você compare os seus comportamentos, a maneira que você age no seu dia a dia, a maneira que você pensa, com a maneira que Jesus age, com a maneira que Jesus pensa. E aí a gente vê o que dá, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3, valendo! Tá bom. E aí? Não é tão fácil quando a gente se compara com Jesus, né? Quando você se compara com a sua vizinha, com o seu cunhado, com a sua cunhada, com a sogra, com o sogro, com o irmão, com o patrão, a gente se acha muito bom. Quando a gente se compara com Jesus, a gente vê que nós não estamos com essa bola toda. Né? É ou não é? Se é para me comparar com alguém, eu tenho que me comparar com Jesus. Porque a ilusão que eu tenho da minha bondade própria vai para o vinagre. E aí eu compreendo que se há bondade em mim, é a bondade de Cristo, não é a minha própria. Né? Se há generosidade, é a generosidade de Cristo. Se há amor, é o amor de Cristo. Tudo vem dele. Tudo vem dele. E quando a gente olha para ele, a gente descobre quem ele é. Né? E a gente descobre que, na verdade, Jesus poderia nos diminuir e nos desprezar como Simão faz com aquela mulher. Porque Jesus poderia, né? Porque, afinal de contas, ele é santo. E ele poderia falar, olha a sua vida, olha o seu passado, olha a sua história, o que você quer comigo? Mas Jesus não faz isso. Jesus nos recebe, ao invés de nos diminuir, ele nos recebe de braços abertos. E ele nos oferece cura, nos oferece perdão, nos oferece restauração, nos oferece paz, libertação do pecado. Por quê? Porque ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele já pagou o preço, ele cumpriu a lei por mim e por você, aquela lei que nós não conseguiríamos cumprir. Então, quando a gente descobre quem Jesus é, a gente descobre a verdade que nos liberta do nosso passado, da nossa maldade, do nosso egoísmo, da opressão. E essa verdade nos traz cura, libertação, restauração. E eu sei que quando eu falo tudo isso, você pensa, eu sei, Eli, é verdade, eu já vim para Deus por causa do meu pecado, eu já passei por tudo isso, eu já entendi. Né? Eu sei que você sabe, eu sei que eu não estou falando nada novo, mas eu também sei que se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, nós caímos na mesma armadilha de Simão, de achar que apesar de que sim, eu fui para Jesus por causa do meu pecado, sim, eu fui para Jesus por causa da minha maldade, mas agora eu sou bom, agora eu já estou de boa. E a partir do momento que eu começo a pensar isso, eu começo a colocar Jesus na prateleira, porque agora eu toco a minha vida do meu jeito, porque agora está tudo bem. E parece que quanto mais tempo você é cristão, mais você se afasta dele. Mais você se afasta. Mais você se distancia. Quanto mais tempo você tem a Cristo, parece que menos apaixonado você é por ele. Eu não sei se você lembra quando você aceitou Jesus pela primeira vez. Eu lembro quando eu aceitei Jesus a primeira vez, eu tinha 15 anos. Gente, eu não fazia outra coisa senão pensar em Jesus. Tudo que eu fazia, eu queria falar de Jesus, eu queria orar, eu queria tudo. Eu saía na rua pensando, o que Jesus faria? E eu queria ler, eu queria ouvir música, tudo era para Jesus.
Mas o tempo vai passando e aquilo vai se tornando algo, parece que corriqueiro, algo comum, e a gente vai perdendo aquela paixão que agora no crentez a gente fala assim, o primeiro amor, né? Essa linguagem de crente, né? Você perdeu o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? É essa impulsão que a gente tem naquele momento que a gente entende que Jesus entrou na minha vida, que eu estou perdoado e que agora eu tenho vida. E aquilo faz um dentro de você. E você vive aquilo e é intenso, é forte. Mas conforme o tempo vai passando, parece que isso aí vai esfriando. E você vai tendo cada vez menos atração e parece que tudo se torna corriqueiro. E você tem os frutos, você vê as coisas acontecerem, mas é meio que assim, em inglês tem uma expressão boa que é take for granted. Take for granted significa, tipo, não fez mais que obrigação. Então você ora, Deus responde, e você meio que, mas o que você esperava? Afinal de contas, eu orei. Como assim? Quer dizer, então Deus é o gênio da lâmpada, você faz o pedido, Ele responde, e é isso mesmo? E a gente não tem mais aquela reação, uau! Deus respondeu a minha oração. Eu orei e Ele respondeu. Eu orei e aquilo aconteceu. E de repente Jesus vira o cara lá de cima, ao invés daquele Jesus todo-poderoso, com cara de sol, que João é confrontado lá em Apocalipse. Que joga João ao chão e João pensa, agora eu vou morrer, porque eu estou vendo Jesus. E tem uma espada saindo da boca dele. Esse é o Jesus que a gente serve. Esse é o Jesus que nós adoramos. E aí você vem ao culto, e desculpa aí, não estou apontando o dedo para ninguém, tá, gente? Mas a gente percebe às vezes que alguém vem ao culto e fica incomodado porque o louvor é mais assim ou mais assado, ou porque alguém chora, ou porque alguém começa a falar em línguas, daí você fala, nossa, vamos virar a igreja pentecostal agora, e você está mais preocupado com o volume da guitarra, ou com a roupa de quem está tocando, ou com o volume da música, do que com Jesus que você está adorando. Você está entendendo? E de repente alguém se prostra, se joga ao chão e fala, o que é isso? E eu falo, isso é adoração. Isso é adoração. Isso é uma pessoa desesperada por Jesus, louca para entrar na presença de Jesus. Mas a gente vai ficando velho na fé, a gente parece que para de sentir essas coisas. Começa a achar que, já passei por isso. Que pena que você passou, mas não ficou nisso. Porque eu acho que nós somos chamados para entrar nisso e ficar nisso. E eu não estou falando de estilo, gente. Não, mas eu prefiro adorar quietinho. Eu prefiro adorar no meu quarto, sozinho. Não estou falando de estilo, estou falando de entrega. Estou falando de você se entregar para Jesus. Você se entregar para Deus. Independente se a gente está cantando um hino do Inário 1800 e tarará, ou se a gente está cantando uma música pop rock aí com o Fabrício, todo estiloso e tal. Tanto faz. A questão é a sua atitude, o seu coração. Entrega, porque você sente gratidão no seu interior. Você está agradecido por aquilo que Deus fez. E você tem uma felicidade em adorar, em louvar o Senhor. E aquilo te enche e te emociona, porque você ama a Ele, você recebe o amor dEle, você quer estar na presença dEle, você quer estar nesse amor. Agora, se nada acontece dentro de você, se você está preocupado com tudo que é periférico, se você ouve um testemunho de uma pessoa e você não tem vontade de dar um glória a Deus, e você ouve aquele testemunho e fala, você não viu nada, tem uma história melhor. Você vê um nascer do sol, um pôr do sol, às vezes eu fico vendo as fotos, né, Flávio? A gente vê umas fotos e falo, cara, eu não consigo pensar em outra coisa senão glória a Deus, porque é lindo. Você vê um pôr do sol, um nascer do sol, você vê aquela foto maravilhosa, você não tem vontade de dar um glória a Deus. Fala, meu Deus, tu és maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor faz coisas tremendas. Você não tem vontade de adorar a Deus de verdade. Tem que acender uma luzinha vermelha aí no teu painel espiritual. Tem que acender uma luzinha. Porque pode ser, por favor, não estou acusando ninguém, mas pode ser
que você esteja entrando naquela categoria que Jesus chama de os mornos. Nem quente, nem frio. Só morno. E esse não é um bom lugar para estar. Não é um bom lugar. Porque é um lugar onde você vive na religiosidade, mas você não vive na vida plena que Jesus tem para te oferecer. Então você tem o peso da religião, te cobrando certas coisas, mas você não tem a graça e a misericórdia, o amor e a transformação que Jesus tem. Então esse não é um lugar bom para estar. E provavelmente você caiu naquela mentira da sua própria bondade. E você está olhando mais para as pessoas do que para Jesus. E você começa a cobrar, a condicionar, questionar os outros. E você não está olhando para Jesus. E é por isso que igrejas inteiras se afastam de Deus. Igrejas inteiras. Denominações, às vezes, inteiras se afastam de Deus. Por quê? O foco está nas pessoas, no que as pessoas fazem, no que as pessoas deixam de fazer, e não em Jesus. E é por isso que quando a gente começou a se reunir lá atrás, no ano passado, no ano retrasado, não sei mais, já estou meio confuso, começo do ano passado, né, Gilmar? A gente começou a se reunir, nós decidimos que nós queríamos ser uma igreja cristocêntrica. E isso pode ser óbvio, falar, mas que igreja que não é cristocêntrica? Muitas não são cristocêntricas. Sinto lhes dizer. Tem muitas igrejas por aí que são pastorcêntricas, padrecêntricas, bispocêntricas, né? Gentecêntricas, louvorcêntricas, mas não são cristocêntricas. Jesus é o centro. É para Ele que nós temos que olhar. É atrás dele que nós temos que ir. Voltando lá para a nossa história, quem precisa mais de Jesus, Simão ou a mulher? O que vocês acham? Ô Rafa, dá essa água para mim, vai. Pega outra para você. Obrigado, não tem problema não. Ele é limpinho, né, Sueli? Vou descobrir os seus segredos. Voltando para a história, quem precisa mais de Jesus, Simão ou a mulher? Quem que falou os dois? O Júnior? Cadê a Anne? Ô, Anne, depois você dá um beijo nele, tá? Eu tenho certeza que Simão pensa que ela é que precisa mais de Jesus. Vocês concordam comigo ou não? Eu tenho certeza que Simão pensa, essa mulher precisa de Deus. Vida torta. Mas na verdade, os dois precisam de Jesus. Os dois precisam de Jesus. E quem precisa mais de Jesus? Quando você pense em alguém que você acha que precisa muito de Jesus. Alguém que tem a vida torta, que tem a vida terrível. Aí você já pensou, né? Teve gente que pensou no patrão, teve gente que pensou no primo, teve gente que pensou no ex, na ex, pensa um monte de coisa. Essa pessoa que você pensou precisa de Jesus, sim, é verdade. Mas sabe quem precisa de Jesus igual a ela? Você. Eu. E o nosso problema é que quando a gente pensa quem precisa de Jesus, a primeira coisa que você pensa é nos outros. É ou não é? Sim ou não? Mas quem mais precisa de Jesus na sua vida é você. Os outros também precisam. Mas na minha vida, quem mais precisa de Jesus sou eu. E aí sucessivamente. Todos nós precisamos de Jesus desesperadamente. E a pergunta que eu preciso fazer é, você precisa de Jesus hoje, tanto quanto no dia que você ouviu falar dele pela primeira vez? Você sente esse desejo por Jesus hoje, igual você sentiu naquele momento, há 5, 10, 2, 3, 2 meses, 20 anos, 30 anos atrás? Ou hoje você já sente assim, estou de boa. Já passei por isso. Jesus já reescreveu a minha história, agora eu estou... Amém, glória a Deus, porque Ele já reescreveu a sua história.
Glória a Deus mesmo. Mas posso falar? Você continua precisando. Porque a nossa vida está em Cristo. Então, a nossa caminhada ela precisa ser crescente. Lembra aquela escadinha que de vez em quando eu mostro? Um degrau após o outro, nós vamos subindo, vamos caminhando, vamos degrau após degrau, subindo e não descendo. Tem gente que na vida cristã, ao invés de subir, desce. Fala, tem algo errado. Se você não está subindo, tem algo errado. Tem algo errado. Quanto mais você conhece Jesus, mais você vai entender que fora dele não há vida. Fora de Jesus não há vida. Quando ele diz, eu vim para que tenham vida em abundante, vida em abundância, essa vida está nele. Não está em nós mesmos, está nele. Nós precisamos da vida dele. Nós vivemos nele, ele vive através de nós. Eu sei que isso é meio metafísico, mas é isso que a palavra diz. E é isso que ele quer fazer em nós. E quando a gente compreende isso, tudo muda. Tudo muda na nossa vida. Aí não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais dúvida. Porque agora eu tenho Cristo em mim, ele vive através de mim. E agora eu sou bom? Não, ele é bom através de mim. Mas eu não preciso viver com a culpa do pecado, a culpa do passado, porque agora eu tenho Cristo em mim. E quando Deus olha para baixo e me vê, ele vê Jesus que está em mim. Mas eu não sou bom por mim mesmo, pelas minhas próprias forças. Eu sou bom através de Cristo, em Cristo. E o sinal para você saber se você caiu naquela armadilha de se achar bom o bastante sem Jesus, sabe qual é? É bem simples, é uma palavrinha que você acha que você nunca pensou. Qual o sinal para saber se você caiu na armadilha ou não? Gratidão. Quanta gratidão há no seu coração? Se há falta de gratidão, você caiu na armadilha. Se você não é agradecido, mas agradecido, gente, eu não estou falando daquele agradecimento protocolar, não, valeu Deus, não é disso que eu estou falando. É aquela gratidão profunda de você saber, uau, Deus mudou a minha vida. Deus está agindo, Deus está fazendo. Se você não tem essa gratidão no seu coração, você é vítima daquela mentira. E porque você não tem gratidão, você não encontra razão para adorar Jesus apaixonadamente como aquela mulher. Ela se prostra e chora aos pés de Jesus, sabe por quê? Porque ela está agradecida. Porque Jesus mudou a vida dela. Porque ela era uma prostituta, mas não é mais. Porque Jesus entrou na vida dela e isso traz uma gratidão profunda no seu coração. E ela se joga, ela se prostra e ela chora, porque ela está agradecida pelo amor que ela recebeu. Ela se sente amada, talvez pela primeira vez na sua vida. Ela se sente cheia. Se nós não nos sentimos assim, talvez nós estejamos tentando controlar a nossa própria vida. Talvez nós estejamos ainda no controle. Não estejamos totalmente entregues a Jesus. E aí, o que a gente faz agora? Aceitar Jesus de novo? Não. Você já aceitou Jesus, você já tem a salvação, você já está em Cristo. Mas lembra que eu falei algum tempo atrás sobre aquele cheque de $1 milhão que está no seu bolso? E você caminha e você não troca o cheque porque você não acredita em quem assinou? A hora agora é de você trocar aquele cheque. É você falar, quer saber, Deus? Talvez eu me confundi. Eu acho que eu me confundi. De repente é você reconhecer. De repente hoje você foi confrontado com algo que eu te falei. Talvez você tenha sido confrontado, talvez você tenha se identificado com Simão. Não vou pedir para você levantar a mão, não se preocupe. Mas quantos se identificaram com Simão? Aquela postura de que eu estou bem, os outros é que precisam. Eu estou com tudo em cima, mas aquele. Talvez não, talvez você se veja como Maria, como uma mulher.
e você esteja vivendo essa vida apaixonada por Jesus, prostrada aos pés de Jesus, glória a Deus por isso. Você está num ótimo lugar. Continue assim. Continue assim. Mas se você foi confrontado, e se você se viu como Simão, posso falar algo? Isso é muito bom, isso é excelente. É excelente. Então não se sinta mal. Parece que é um pito que você está levando, mas não é. Não se sinta mal. Porque se você foi confrontado, sabe o que acontece? O Espírito Santo quer mudar a sua vida hoje. É por isso que ele te confrontou. Se você sentiu algo te apertando, isso é bom, porque é o Espírito Santo falando ao seu coração. E falando, volta para mim, volta os seus olhos para mim. Eu quero te levar a um outro nível de vida com Deus. Eu quero levar a tua caminhada para um outro degrau. Um degrau onde você não fica olhando para as pessoas. Um degrau onde você olha para Jesus. Onde você, como Maria, compreende que está na presença do Santo de Deus. E você não olha para mais nada. Você não se importa com mais nada. Porque você está na presença de Jesus. É esse degrau que Ele quer nos levar. Porque Deus procura adoradores assim, sabe? Lá em João 4:23, Jesus fala algo que eu acho muito interessante. Tem um detalhezinho nesse texto, eu sei que todos vocês já sabem ele de cor. Mas tem um detalhe que eu acho muito bacana. Ele fala assim, no entanto, está chegando a hora e o fato que já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O que é espírito e em verdade? A verdade de quem você é. Sem máscaras, sem fingimentos, sem se promover, sem se demover, sem querer ser melhor, sem querer ser pior. É quem você é. Você chega diante do Pai, como aquela mulher chegou. Eu estou nos teus pés, eu sou tudo isso, eu venho com a minha história, eu venho com a minha bagagem, e eu me prostro, e eu choro, e eu sou agradecido porque eu recebo a cura, eu recebo o amor, eu recebo o perdão. Quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, sem máscaras, sem fingimentos. Então hoje eu quero te dar a oportunidade, vou pedir para os músicos voltarem aqui. Quem achou que era pouca música no começo, fez bem, porque nós vamos ter mais música agora. Eu quero te dar uma oportunidade, quero te dar 2 oportunidades. A primeira oportunidade é reconhecer que você precisa de Jesus. Ah, Eli, mas eu já recebi Jesus. Sim, você já recebeu Jesus, eu também. Mas eu preciso de Jesus todos os dias. Porque Jesus é a minha vida. Sem Ele não há vida. Então eu preciso de Jesus. Então a primeira oportunidade que eu quero te dar é reconhecer que você precisa de Jesus. Que a sua vida sem Jesus não é completa. Recusar aquela mentira que faz você acreditar que eu sou bom sem Jesus. E abraçar a verdade que você só é bom em Jesus. Eu não sou bom sem Jesus. Eu sou bom em Jesus. Quando Jesus vive a vida dele em mim, através de mim, aí eu posso ser bom, porque Ele é bom. Então vamos ter um momento de oração, fazendo esse reconhecimento. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós às vezes pensamos que somos bons, mas na verdade, quem é bom é o Senhor. E quando o Senhor vive a sua vida através de nós, isso nos faz bons em Ti, Senhor. Então nós confessamos o nosso pecado da arrogância, da rebeldia, do engano, de acharmos que não precisamos de Ti, porque um dia o recebemos e o Senhor tornou-se o nosso Senhor e Salvador, mas de lá para cá talvez a gente tenha entrado num dia a dia que tem desprezado a Tua presença, tem desprezado o Teu amor. Então nós pedimos perdão por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor renove em nós aquele primeiro amor, que o Senhor nos leve a ser apaixonados por quem Tu és, agradecidos por tudo que o Senhor faz, que o Senhor coloque em nossos corações gratidão profunda
por tudo que o Senhor tem feito. E adoração profunda por tudo que Tu és. Por tudo que Tu és. Porque só o Senhor é digno de ser adorado. Porque Tu és Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor entregou a Sua vida por nós, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. E o Senhor é digno de toda adoração, de toda adoração. Ensina-nos, Pai, a Te adorar dessa maneira, de forma apaixonada. Em nome de Jesus. Amém. E aí nós vamos adorar, nós não vamos cantar agora, nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Quero convidar você a se colocar de pé e se prostrar diante dEle, se colocar diante dEle e trazer para Ele tudo que você é, tudo que você tem. No versículo 48 ele diz para ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados, eles olham e perguntam: quem é esse cara que até perdoa pecados? E Jesus diz para a mulher, e Ele diz para você, Ele diz para mim, Ele diz para todos nós: a sua fé a salvou. A sua fé em mim, Jesus, te salvou. A nossa fé em Jesus é que nos salva. E aí ele diz: vá em paz. E a gente poderia parafrasear: vá na minha paz. Vá na paz que eu te dou. Vá na vida plena que eu te ofereço. Vá na vida abundante que eu tenho para você. Vá na minha paz.